Que bonito um momento compartilhado, que bom a gente começar o nosso encontro invocando o nome de Ram. Eu acho que vale até a lembrança, talvez alguns de vocês saibam, outros não. Então é uma informação sempre importante para ser reforçada, se a gente sabe, e uma nova informação para servir como referência. Mas quando Gandhi foi assassinado, ele já sentindo a gravidade da situação, o impulso, até mesmo a reação, e eu estou brincando com as palavras aqui, quase que querendo provocar a reflexão de você levando um tiro e não vai ter tempo para processar nada, para abrir a gaveta, para filosofar. Mas aquilo que você é, aquilo que você vibra, naquele momento, vai ser impulsionado, vai existir uma reação. E da parte de Gandhi veio justamente isso, essas palavras que a gente acabou de vocalizar juntos. Ram, Ram, Ram. E é tão incrível da gente vislumbrar essa possibilidade. E é tão desafiador a pergunta: aonde é que você está com a tua vida? E a reflexão: se eu levasse um tiro agora, o que provavelmente sairia da minha boca? Qual que é a frequência que eu estou vibrando num nível mental? E que obviamente acolhe o conjunto da experiência. Porque tudo da mente em direção a. Interessante, né? Porque a gente se denomina muitas vezes, né, um ser emocional, e somos, faz parte da experiência humana experimentar emoções. Mas o problema é que a gente não experimenta as emoções com pureza em função da interferência da mente, que condicionada, cheia de bagagem, vem e interfere na expressão do sentimento, que poderia ser até um sentimento de medo, de insegurança, de fragilidade, mas que a mente condena. Sendo assim, sofremos. Não pelo sentimento, que por sinal é até passageiro, mas pela condenação, pelo peso, por todo um passado interpretativo e disfuncional que a gente projeta aquela emoção, que simplesmente quer circular e deve ter espaço para circular. Porque de repente a expressão de alguma questão mais profunda, até a nível kármico, se você de repente vislumbra essa possibilidade do karma, nesse sentido de provações surgirem e eu estar espaçoso, com uma mente quieta, para que de repente aquilo misterioso, não tem nem ideia, mas vem, surge, aparece, e ao invés de eu resistir, de eu me oferecer, de eu oferecer espaço, de eu sair da frente, e de repente aquilo poder circular. Então, tão bonito a realização do divino em mim, quando de repente num determinado momento grave, surpreendente, o que sai de mim é aquilo que eu sou. Não aquilo que eu acho, não aquilo que eu interpreto, não o meu passado até então, mas simplesmente eu sou, nenhuma interferência da mente. É uma referência, todo mundo, que é objeto referência, é o outro, é Gandhi. Quem se deu bem foi ele, que provavelmente não passou pelo purgatório, não passou pelo céu, provavelmente já estava num estado de unidade, sendo assim, não mais repetição, vida e morte relativa, quebrou com o que chamam da roda de samsara.
se libertou. E onde é que a gente está com a nossa jornada nisso tudo? Não num sentido, veja bem, de comparação, de quanto menos de se condenar ou se culpar, mas num sentido reflexivo profundo, partindo não do personagem, esse egóico, que adora tabelar, mas do espaço em você, da aceitação em você, do silêncio em você, que apesar de ver o que tu não gosta, o que está errado, o que é meio disfuncional, o que patina, o que sabota, reconhece naquele momento daquela observação pura, corajosa, mas ao mesmo tempo humilde. E de repente, o resto da minha vida, daquele agora em diante. Isso é satsang. Não é esse encontro comigo aqui falando, nesse espaço, nesse local. A história não se resume a isso. Isso está incluído dentro de um todo de propósito, mas que mesmo se for satsang, se tiver a ver com a realidade do ser, não do personagem, sat, com o real em nós, com o eu sou, antes do Marco, antes do João, antes da Maria, ou eu sou além do Marco, do João, da Maria. Se de repente a gente consegue, em conjunto, daí Sangha, comunidade, entrar nesse espaço, uau! Não mais as mesmas referências de sempre, eu condicionado, viciado, porque foi o que eu tive até agora, mas mesmo assim, existe um oco dentro de mim que reconhece no discurso, não a palavra de uma pessoa, mas isso pulsando dentro de mim. Isso é um mistério, hein? Será que é eu falando? Ou será que é o outro em mim falando? Sendo assim, não o personagem com as suas interferências, o outro em você simplesmente reconhecendo. E esse outro em mim, esse outro em você, um só. Aquele que simplesmente é e que só espera pacientemente a oportunidade de ser reconhecido, de se estender através de nós. Em ignorância não há extensão, é aperto. É o próprio significado da palavra em sânscrito, dukkha. Aperto, sufoco, estou fora do eixo, não tenho clareza, me apego, me identifico com o que é relativo e impermanente. Sendo assim, inevitavelmente, vou sofrer. Mas aquele que de repente abre mão e que enxerga além e que reconhece o que veio antes da forma falível, do irreal em mim, do impermanente em mim, uau! Se a gente, através da nossa mente ampliada, já não tão ordinária, desidentificado com o ordinário, entrando no extraordinário, no que está além, por consciência, através da consciência, em suprema consciência e de repente clareza. Aí a história de fato não é minha, não é tua. E não sei se também não é nossa, é do outro em nós. Então, tão importante a gente levar a queimação, a desconstrução para o nível do eu, meu, teu e até mesmo nosso. Porque do que vale um nosso sem o terceiro, sem o outro, sem o eu sou antes? Tu nota, a gente sabe da intenção maravilhosa por parte de todos, agora no Rio Mais 20, e estava lá a galera toda do mundo inteiro representando os diversos países, as diversas culturas, as diversas ideias, todo mundo bem intencionado, era um propósito bacana do bem. Mas eu lembro, eu li no jornal que o evento terminou de forma melancólica. É o termo que o jornalista usou. E é interessante isso, né? Melancolia, em que sentido? De fato, as diferenças naquele momento não unificaram. Porque é complicado lidar com a diferença num nível
de superfície, eu a minha e tu a tua, egóico. Tu prefere a tua, eu prefiro a minha. E aí não dá em nada encontro, não tem comunhão. E o mundo é um só. Olha o nosso exercício, todo mundo, em direção à unidade espiritual. Não precisa ficar filosofando do subjetivo. Vem para o objetivado, a própria terra, uma terra. E a gente não consegue entrar em acordo. Não necessariamente concordando com as mesmas coisas, mas comungando com as nossas diferenças. Porque antes da gente debater, o terceiro em nós, o eu sou em nós, aquilo que não é conflito em nós, apesar de todos as desavenças, os desencontros e a própria oposição. Interessante isso, né? Interessante você entender que meditação, por exemplo, e a invocação aqui, quando a gente fala disso, comunhão, satsang, yoga, é tudo meditação. Mas existe uma frase a descrever o que é meditação, que meditação não é você não pensar. Meditação é você não entrar em conflito com os teus pensamentos. Então a questão não é o ocorrido, a situação, a questão, o próprio problema. A questão é a gente ter a capacidade de fluir com essas possibilidades que tantas pessoas de tantos países distintos, com tantas ideias diferentes, trouxeram. E deixar isso circular. E deixar isso se assentar. E ouvir o próximo. E de repente chegar a um determinado passo, vamos dizer, o próximo passo, sem idealismos de uma situação, entre aspas, perfeita, mas só o próximo passo. E nem isso todo mundo. A melancolia, a angústia da maioria das pessoas que estava lá é justamente isso. Nem isso, cara, nem o próximo passo foi dado. E veja bem, obviamente eu não estou aqui criticando, condenando nada, mas é só uma reflexão importante numa coisa atual, recente. E o eco que eu sinto disso, conflito, melancolia, angústia, não deu em nada na minha própria vida, por falta de espaço, por falta de silêncio, por falta de uma compreensão mais profunda e mais ampliada da minha realidade, que não é possível, não pode ser resumida a novela que eu vejo e estou experimentando. Romântica, dramática, não importa. Mas será que mesmo a minha vida é só essa novela? Será que a angústia e o próprio sofrimento que de repente vem, o medo, não tem que ser acolhido de uma forma diferente, a ponto de, ao invés de você resistir, tu acolher. E de repente aquilo que era medo, já não mais, porque tu acolheu. E tu reconhece no maldito medo, o bendito medo, que se apresentando te deixa mais frágil e vulnerável, mais humano até, mais caloroso, contigo mesmo, com as pessoas. Olha o quanto a nossa dor nos fragiliza a ponto de trazer esse espaço para a gente não ficar ali no personagem condicionado de sempre, para a gente ter uma empatia com o próximo que sofre também. Às vezes eu fico assim pensando, refletindo, vendo. Eu lembro até de uma situação particular interessante. Eu morava fora do país e eu me interessava em fazer cursos na própria universidade, assim, de áreas diversas, como ouvinte. E era permitido, era uma coisa assim muito fácil. E você vê, né, uma universidade que poderia ter sido feita ali em 5, 6 anos, eu levei 10 anos, em função de fazer curso que não tinha a ver com o currículo formal que eu precisava fazer. E eu lembro de fazer cursos de psicologia. E teve um curso de psicologia que a professora, que era uma pessoa querida, mas ela se apresentava e principalmente apresentava o programa, no caso dos estudos, falando dos outros, sabe? Dos pacientes, dos doentes, dos débeis, dos deprimidos. E aí de repente meio que eu falei, cara, mas eu sou isso tudo, né? E dava uma angústia no coração, tal a fragilidade do meu momento, no caso lá, por razões diversas, e vinha essa questão profunda, como é que uma pessoa
que não sente nada disso que está sendo estudado, pode de fato ajudar alguém. Como é que o yoga hoje em dia, ocidentalizado, até mesmo banalizado, pode se resumir a formações técnicas e metodológicas, como se você pudesse se formar e trabalhar com isso, fazer disso uma profissão para ganhar um dinheirinho a mais, porque está na moda, e deu. Eu não consigo entender isso. E veja bem, de novo, não num nível de julgamento, de condenação, mas numa reflexão minha própria, sabe? De que só tem como a gente ajudar as pessoas, todo mundo. Você, de repente, um amigo vivendo um momento difícil, cheio de medos, inseguranças, angústias, uma crise existencial forte. Não tem como você ajudar uma pessoa se você não entra na frequência, na própria aflição do que aquela pessoa está experimentando. Mas, interessante o processo, porque às vezes a gente não sabe nem o que fazer, porque de fato não tem nada para fazer. Mas numa frequência profunda, com essa empatia, num sentido de compaixão. Compaixão, eu gosto dessa frase, sentir junto. De você sentir junto, mas ao invés de existir projeção, de tentar resolver, não, naquele momento onde a pessoa precisa se expressar e chorar e desabafar, de tu é aquele canal onde a pessoa de repente abre tudo isso que estava aqui apertado, esgotado, já não mais. E muito mais do que falar, projetar, comparar sofrimentos, tabelar sofrimentos, um ato só de esvaziamento de ambas as partes, no espírito da compaixão, do junto. Mas, enquanto a gente estiver separado, a história dele não é minha. Enquanto a gente estiver indiferente, não tem como. E é interessante, talvez, uma das questões desse mundo do conflito, da fragmentação, das dificuldades, dos desencontros, é esse endurecimento, ou essa falta de empatia, ou essa dormência, essa indiferença, essa palavra é forte, em relação a tudo que está à minha volta. E sinceramente, se você se pega indiferente, é de novo uma reflexão importante, não num sentido de culpa ou condenação, mas de reflexão profunda, porque tem alguma coisa de errado. Se você está bem, mas bem sozinho, num mundo que está todo errado. Por que Deus se manifesta? Por que o todo se manifesta? Por que o eu sou nasce Jesus, por exemplo? E qual a característica talvez mais sublime, auspiciosa de Jesus, senão a inteireza da sua humanidade na provação da existência dual como eu e você. E que bom ter uma referência não só utópica, mitológica, surreal, mas não, aqui de carne e osso. Para a gente poder, através dessa referência, Mahatma Gandhi eu mesmo, sabe, enxergar todo mundo, que é possível dentro dessa condição humana encontrar o divino em nós. É possível. Então esses exemplos, essas referências, que não podem se resumir a objeto ou referências, tem que, através de você que enxerga e vê, não indiferente, não o outro, mas o reflexo daquilo em mim também. O potencial deu num momento de reatividade, de impulsividade, ao invés de jogar um fuck para fora, um shit para fora, ou o que for, não, cara, de botar para fora Ram, Ram, Ram.
de quando eu estiver ali, talvez num perfil meio que de vítima, reconhecendo, me dando conta dessa vítima cheia de história em mim, de eu falar amém, que assim seja, ao invés de eu acentuar a profundidade, a depressão, daquele quadro de falência. Não, que assim seja. Deixa eu acolher minha dor, deixa eu acolher minha angústia, deixa eu viver esse momento de vida difícil, cheio de provação, mas é meu momento de vida, cara. Tem ninguém, sabe? Ninguém é culpado por isso. Tem a ver comigo primeiro. Tem a ver comigo assumir a história da minha vida e poder, de uma certa forma, acolhedor, tá sem medo, porque eu não estou mais separado, eu acolhi, eu trouxe próximo. E interessante, porque é bem possível que aquelas pessoas que se apavoravam e não queriam estar próximas, se distanciavam de mim, eu, tão necessitado, me liberto e de repente as pessoas se aproximam por compaixão, para sentir junto. Mas enquanto você estiver projetando os seus sentimentos, enquanto a confusão estiver sendo feita, aí é uma distorção de relação que a gente costuma praticar nas nossas vidas, principalmente dentro de casa, com o nosso companheiro, com a nossa companheira, absurdo. E aí precisa-se de um terceiro, entre aspas, simbólico. Você vai fazer terapia para casal. O que, de uma certa forma, é muito bacana, simplesmente por uma questão de um terceiro ver as duas partes e ser um instrumento para dar um reconhecimento de que existe uma outra possibilidade senão a tua. Mas se essa investigação ficar resumida num nível só terapêutico, as histórias desses personagens em conflito, muito limitado, tu resolve um problema, já outro. E aí você e essa dependência num terceiro, e que pior, tu paga e paga grande. Ou não tem dinheiro para pagar e aí separa, não tem jeito. E se a oferta do yoga a todo mundo fosse reconhecida de uma forma mais clara? Não modismo, não só a prática de asanas também, porque faz parte cuidar do teu corpo. Através de atenção na ação, tu atinge a tua mente, está tudo bem. Mas não de ir numa investigação que você vai... E de repente você vai reconhecendo que tudo, yoga é mente. Que o que eu quero me libertar é justamente da escravidão da minha mente. E somente eu posso me libertar, já dizia a canção da redenção, do profeta Bob Marley. Canção da redenção. Vai render, irmão? Ou vai continuar segurando a onda do mesmo jeito? Está tudo resolvido. Cheio das tuas proteções, cheio dos teus seguros, todo armado. E será que vale a pena, todo mundo, viver uma vida armado? Viver uma vida vestido? Viver uma vida onde você tem seguro para tudo? De repente sai o tiro. E o que vai sair da tua boca? Que frequência que tu está vibrando nesse momento? O dar-se conta disso, e daí a proposta aqui, o encaminhamento da investigação, é justamente para vir, vai, questiona, inquere, reflete, avalia. Tem um olhar, uma visão, uma percepção crítica, e parece que é tudo isso que a gente não quer. E não quer por quê? Porque a gente não sabe fazer isso. Porque vem junto condenação, culpa, peso. Vem todo um contexto que a gente aprendeu errado. Não fomos educados, bem educados. Todos nós, mal educados. Nesse sentido mais amplo da experiência, onde, cara, a gente tem que reconhecer o todo da nossa expressão, dual, qualidades e defeitos, mas está livre do julgamento. Dessa interpretação momentânea e tão cheia de interferências, até mesmo todo mundo, do moralismo do mundo, que está numa das tuas gavetas, minhas também, e que num determinado momento tu age, tu abre essa gaveta e agora, certo e errado, de acordo com a moral do mundo, que há 1000 anos atrás era diferente, maneirismos, costumes, valores, tudo.
Então a investigação vai em direção a um contexto que é universal, que é sempre, vem do eterno, porque é, simplesmente é, foi há milênios e está aqui. E que mistério! A gente não tem como expressar, falar. E é por isso que o termo investigação é tão bem-vindo. Porque investigação, possibilidades, 3 pontinhos, reticências, segue tua marcha, sai daqui, não acredita no que eu falo. Não joga um pode crer. Num contexto de satsang, pode crer é o pior pecado. Porque não se resuma à crença. Acreditei. Mas vamos brincar aqui com palavras. Olha que forte, aprofundando um pouquinho isso tudo. Acreditei. Imagina que eu estou falando aqui que você está acreditando. Imagina que você está concordando. E não tem jeito, tu acredita e concorda. Ou tu não acredita e não concorda. A gente não tem como evitar isso, porque é a expressão do nosso ego, que é cheio de concordâncias e discordâncias. O ego faz parte. Mas a pergunta vem: quem é esse que observa, que acolhe o que concorda e o que não concorda em paz? Segundo o Bhagavad Gita, o yoga acolhe sucesso e insucesso, porque o sucesso e o insucesso não são yoga, fazem parte de um contexto momentâneo de existência, efêmero, que já não mais, tanto o sucesso quanto o insucesso. Yoga é o estado de plenitude em tudo, quando tu está bem, quando tu está mal. Então yoga, satsang, é você concordando com o que eu estou falando e pleno, não concordando com o que eu estou falando e pleno. E ao invés de se identificar com concordo, não concordo, tu se identifica com pleno. Tu reconhece que por trás da brincadeira, da discussão, tem alguma coisa, algum espaço, tem um onde, tem um quem, que não pode ser respondido, mas que de alguma maneira está lá, é reconhecido e permanece. E o ego pode entrar em conflito e pode espernear. E tu pode vir cheia das tuas perguntas para tentar chegar lá, mas tu não chega. E ao invés de encontrar aflição, tu está bem. A pergunta te projetou em direção a uma marcha, a um movimento, as infinitas possibilidades do ser, sem garantia alguma, ao mistério, que se não fosse mistério, que se houvesse uma certeza não seria mistério, mistério de M maiúsculo, e tu tá bem. E não é um bem minúsculo, porque tu não está concordando, tu está até meio incomodado com as coisas que estão sendo faladas. Mas tem alguma coisa. E, por graça divina, todo mundo. E aí é onde entra o elemento da graça. E eu não estou falando de crença, de você ter que acreditar. Mas vamos dizer assim, a graça num nível de um contexto, uma condição, um espaço extraordinário de sempre, além do personagem, mas que vem. E que faz com que a gente consiga se comunicar, não em palavras, mas no outro, por trás das palavras, no espírito, por trás disso tudo que está sendo dito, que não se resume a um monólogo de alguém falando, mas esse diálogo, não só entre eu e você dois, mas do terceiro em nós. Que mistério que é esse, irmão? E veja bem, tu não precisa ser crente, tu não precisa ter bagagem, currículo, está acontecendo agora. E nos acompanha sempre. Só que a gente é tão viciado, a mente viciada, tão escrava dos sentidos, da impulsividade, da ansiedade, da resposta,
da solução, que do momento que rola esse contexto de concordo, não concordo, ao invés de você ir para o pleno, tu fica com o concordo. Legal, estou bem, segue lá. Ou não concordo, tem uma pergunta. Contesto. Mas em que nível a gente vai dialogar? Qual a qualidade da tua pergunta? Tão forte isso, né? O yoga é o caminho do denso ao sutil. Onde é que você está? Reconheça nas perguntas que tu faz. Pega hoje, ontem, pega o resto da semana. Quais vão ser as perguntas que tu vai fazer? Porque de acordo com a frequência da tua pergunta, a resposta. E a gente não se contenta com as respostas do mundo, todo mundo, porque a gente está fazendo as perguntas erradas, cara. E aí é onde entra esse contexto, melhor silenciar. Se as minhas perguntas tiverem eco só com um contexto de superfície relativo, onde cada um tem a sua opinião e dá tudo errado, e é só botar para debaixo do tapete, virar a página e seguir valente. Não, peraí, existe uma outra possibilidade, existe qualidade de vida, todo mundo. Existe qualidade de vida. E não só num sentido individual, conjunto, nessa terra cheia de imperfeições, injustiças, conflitos e tudo mais, no qual eu faço parte, com o lado de luz e o lado de sombra também. A gente não pode ser indiferente a isso. Tem que pegar, tem que cutucar. Mas não num nível também onde te cutuca e tu se identifica. E tua é a angústia do outro. Não, aplica o que o sadhana do yoga te ensina, que é se colocar numa posição, de testemunhar. Deixa eu testemunhar isso aqui. Não me identificar. Deixa eu reconhecer, nossa, olha que forte. Eu estou aqui com a pessoa e existe uma dimensão que acolhe, não só a pessoa, mas eu mesmo, ouvindo essa pessoa. Mas se eu me resumir só a amiguinho, querendo dar uma força, querendo, enfim, esclarecer, acabou, a história acabou por ali. De repente até concordância, legal, tu ajudou, momentaneamente. De repente discordância, enfim, prejudicou mais ainda. Mas, quando esse se apresenta e cria distanciamento, e é o reflexo do eu sou, e não da angústia momentânea daquela pessoa, tu cura. Cura. Na época de Jesus, a gente conhece até um pouco do cristianismo antigo, e do judaísmo também, nesse sentido mais profundo. Tudo hoje em dia se resume a crenças, a dogmas, ao que a instituição meio que projeta. E reconheça, olha como a gente é vulnerável. A nossa influência cristã é católica. E não tem nem 1000 anos. Agora, o que veio nesse primeiro milênio do cristianismo, é muito bacana você ir atrás disso, dessas informações, dessas investigações, porque te remete ao que é muito a invocação, o chamado da nova era. Sabe, o yoga, existia mais yoga, o yoga de Jesus, no primeiro milênio do que no segundo milênio. É muito interessante de observar. Quando você vai ler, por exemplo, textos dos padres do deserto, a igreja ortodoxa, que em grande parte tinha uma influência que nós aqui ocidentais tanto carecemos e que era mais aplicada. A própria questão do idioma, a palavra fé em grego, da própria Bíblia, que foi escrita em grego. É tão incrível investigar. E tem uma relação com fé em sânscrito, Shraddha. E tem uma relação com fé em latim, no qual o grego foi traduzido. Credo. E quando a gente vê o não conceitual, dicionário moderno, mas o que tinha por trás dessas palavras no invocar fé, por exemplo, Jesus,
todo o discurso de move montanha, a fé em você, Deus em você, era a cura em você, o terapeuta em você. Uma pessoa de fé, na época de Jesus, era uma pessoa que curava, assim como ele próprio. Não por seus próprios poderes, todo mundo, num sentido de milagre. Jesus, os santos, não querem fazer milagres. O que eles querem é o despertar do milagre já acontecendo em nós. Do contrário, o milagre a nível de objeto, eu sempre vou querer mais milagre para fortalecer crença, uma crença pequena, daquilo que eu tenho que ver com esses olhos imperfeitos para poder acreditar. Não é fé, é crença. E mais, perigo é condicionamento. Condicionamento a querer mais comprovações, mais milagre. Mostra aí. Dá a resposta. E Jesus não. Tem todo o ocorrido e ele, a lembrança. A fé te curou. E normalmente uma pessoa num nível de conflito, de sofrimento muito grande, onde não tinha mais nada, onde ela estava prostrada, aberta, rasgada todo mundo. Se humildando por completo e se entregando a essa outra possibilidade que não a minha possibilidade que está aqui falindo. E aí a fé nessa pessoa, a entrega nessa pessoa, a confiança nessa pessoa, a aceitação nessa pessoa, da própria finitude. Agora, na boa, o ego que é finito, tu acha, o ego não aceita. Então, quem é esse que, no caso, aceita a finitude, a tua própria imperfeição? Nota como Deus está próximo de todo mundo. Em momentos da nossa vida, por mais ordinários que eles sejam, do momento que eu me aceito, além do julgamento todo, da noia toda, da condenação toda minha e da sociedade como um todo, talvez na minha própria casa, quando existe essa profundidade de aceitação, é Deus, porque não existe outra maneira, não tem cabimento, não tem sentido logístico você reconhecer a tua imperfeição e aceitar ela. O discurso do próprio Buda, aceitar a realidade como ela é, não como você gostaria que ela fosse. Por que ele resume o ensinamento dele todo em 35 anos de pregação, de compartilhar nisso? Aceita a realidade como ela é, não como você gostaria que ela fosse. Porque quem gostaria que fosse isso ou aquilo é o ego. Personagem, é o que estamos vestidos. É o depois do nascimento corpóreo, meu e teu. Mas, se você já está com uma capacidade de acolher, de trazer junto, de aceitar, uau, Deus está próximo, irmãozinho. O lance é que talvez tão viciado, tão descrente, ou melhor, perdoa a palavra, tão desconfiado, que não pode ser. Não é possível. Como se a gente não tivesse direito, todo mundo. Tal a força da projeção da imagem que a gente tem de qualidade de vida, da vida a ser seguida, da vida a ser compartilhada nesse plano de provas e expiações e deformações e tudo mais. Mas, cara, ainda que tudo isso, existe esse espaço em mim, que além disso tudo que surge e desaparece, se sustenta. E a pergunta é, quem é você? O que é esse espaço? Da onde vem essa tua capacidade de perceber-se personagem na novela? Tu não pode ser o personagem, ou somente o personagem, se existe essa competência de observação. Da onde que está vindo essa observação? Bota uma palavra, se ouse. Vê se tem, agora, nesse momento, te desafio, uma palavra que venha de você. Porque quem bota a palavra para fora é a mente, que até mesmo tem conjunto de palavras, gavetas cheias de palavras, palavras que só existem em função de existir um passado. E aí, palavra. Todo o discurso do sábio ensinar sem falar é porque ele está no agora, e no agora está tudo perfeito.
sem nenhuma necessidade de passado ou de futuro. Mas esse agora é um agora temporal, é um agora eterno. E é isso que carece na nossa vida, essa desmitificação do agora. Tu não curte muito o termo Deus? Esquece o termo Deus, vamos pegar o termo agora. Se Deus é a onipresença, a potencialidade pura, o todo sempre, o eterno, o supremo, agora, é só isso. E bendita a falta de crença nesse discurso do agora, crenças religiosas e aquela onda toda, porque não precisa. Pelo contrário, a tua crença te afasta daquilo que é, porque entre você e aquilo que simplesmente é, tem uma crença. Então tem que existir uma compreensão profunda para tu se desapegar da tua crença. Eu não quero te convencer. De dentro para fora tu tem que entender o descabimento, o absurdo da tua crença ou da identificação com a tua crença. E tu vê que interessante, né, todo mundo? Estou eu aqui falando, já meio que trazendo no parênteses, não acredita. Mas não tem jeito, eu acredito ou não acredito. Mas aí a dica, parênteses igual, observa o estado além do acredito ou do não acredito. E vamos dizer assim que até nesse contexto existe aprendizado, que são informações importantes para você. Mas do que vale também eu estar aqui palestrando? Será que é novo? Será que isso entra em você tipo, uau, num nível de talvez sim? Ou será que o que vem antes do pensamento interpretativo, sim? Esse sim é satsang. Esse sim é graça divina. Esse sim é o Espírito Santo. Esse sim é aquilo que sustenta Sanatana Dharma, o eterno Dharma. Mas esse sim, ele é antes de qualquer pois é, de qualquer mais, de qualquer e se que a gente tem, que é tudo interferência da mente. Tudo. Tu já se deu conta o como a mente é tola, imperfeita, meio que abobada, tosca? De repente você está aqui e aí, satsang, acabamos de cantar Sitaram, Sitaram, não sei o quê. E vem na tua cabeça, sei lá, cara, Coca-Cola. Como? Como é que pode? Coca-Cola. Né? E o interessante, a gente dá tanta atenção e é tão convencido do poder dessa mente Coca-Cola, que, cara, a vida é isso. Como é que pode? Tu tá aqui, cara, tudo certo, a vela tá acesa, tem altar, o irmão canta direitinho, não sei o que, tá tudo cheio de gente bacana. Coca-Cola. Fora do controle. Todo mundo fora do controle. E ao invés de aceitar isso, a gente tenta controlar. E se descontrola. Pânico nada mais é do que isso. Tu se dá conta do descontrole e ao invés de você abrir mão e aceitar, tu insiste em controlar. Tu entra em pânico. Agora, vamos ver outra possibilidade, que já está aqui bastante presente, ecoando. Da próxima vez que vier a situação, o pânico, a fobia, a aflição, ao invés de controlar, eu vou abrir mão. Eu vou dar uma volta no quarteirão, vou contar até 10, vou cantar mantra, qualquer coisa em que sentido? Que crie espaço, vou respirar. Aquele mantra do professor de yoga, respira, respira.
E tu tá ali, e tu lembra de respirar. E tu não entra em pânico. Não é que o problema, se é problema, foi resolvido, mas tu não entra em pânico. E com calma, tu observa e administra o teu problema de uma outra forma, com responsabilidade e não reatividade, impulsividade, loucura, violência, agressão, o que for. Mas olha a chance, e veja bem, isso tudo é carta na manga. Dar uma volta no quarteirão, contar até 10, cantar mantra, rezar o Pai Nosso, o que for, mas criando espaço. Mas olha que incrível, além de tudo isso, carta na manga, que está aqui disponível todo mundo. Ao invés de você cair na armadilha do ego, de você vislumbrar a possibilidade da consciência. Essa consciência que está reconhecendo o pânico surgindo, o medo do pânico, da falta, do descontrole aparecendo. E ao invés de você ficar preso àquilo que tu está observando, tu vai mais profundo para a investigação daquele que observa. Tu não cai na armadilha daquilo que a gente já está viciado, e é por isso que a gente peca, erra, sofre tanto. Aquele momento é um momento de salvação, mas tu é desconfiado, ou tu não reconhece, tu não cria espaço para ver, enxergar, não com esses olhos, com a tua percepção, que o que está acontecendo naquele momento, aonde você se dá conta do pânico chegando, tu está se dando conta. Sendo assim, tu não é o pânico. Quem é esse que está se dando conta? Volta a perguntar. Porque se tu fosse o pânico, tu não iria se dar conta. Do momento que tu entra e pira e tilta, já não mais dar-se conta. Então, o dar-se conta é salvação, todo mundo. O dar-se conta, o criar espaço para consciência, ou awareness, ou whatever, qualquer coisa que tu queira chamar, a gente não foi educado assim. E que lapso desse nosso contexto kármico, aonde recebemos o que merecemos, que lapso faltar esse detalhe. E que bênção, que mérito, hoje eu e você estarmos aqui, essa nova era chegando, infinitas possibilidades se apresentando, diversidades, questionamentos, democracia, toda essa onda que às vezes parece que é uma coisa só meramente sociopolítica. Não, cara. O mundo nunca teve os olhos tão abertos, todo mundo. Mas o mundo ainda se limita a esses olhos. Então a questão aqui, tudo bem, vamos honrar a abertura da visão. Mas não vamos nos limitar a essa visão, porque ela é do finito, ela tem um limite. E talvez alguns de vocês já tenham encontrado esse limite, e é por isso que tu está aqui, e é por isso que tu vai para a igreja, e é por isso que tu compra o livro, e é por isso que tu faz o curso, e é por isso que tu vai para a Índia, é por isso que tu se separa. Porque, cara, não tem mais como suprir essa minha sede infinita que vem do mistério em mim com o finito do mundo. Claro, não faz sentido, não bate. Caminho sem volta, todo mundo. E não acredita. Não concorda. Abre mão do pode crer. Sabe o que tu fala? Amém. Que assim seja. Não isso. Não a minha vontade, a tua vontade. A vontade daquele que sabe. A vontade de uma inteligência mais ampliada. A vontade do mistério em mim. Que paradoxo esse, hein? Eu confiar no mistério, eu não confiar em mim. Esse é um momento incrível da vida. Quando você declaradamente, profundamente, honestamente declara: não confio em mim.
É um ato, um gesto de humildação, palavra tão linda, mistura de coragem e humildade. Humildação, não é humilhação, humildação. Mas não é, o personagem não é humildado. Sendo assim, se essa palavra, se esse gesto, se esse ato, se já vem isso de você, é do todo em você, todo mundo. É da compaixão em você, é do amor em você, é das infinitas possibilidades em você, é de Deus em você. É não mais você se resumindo a Arjuna. É você já na consciência de Krishna, que justamente é o todo humildado. E isso já está acontecendo. Em você, irmãozinho. Em você, irmã. Mas tem que ser por experiência direta. E tem que ser oferecido colo de atenção, colo de presença, para esses momentos que não podem passar. Aonde você, aflito, o fantasma da aflição, do pânico, está chegando. Mas de repente você está lá, calmo, porque você está com aquele que observa. E não com o objeto observado, personagem em pânico. E que mistério é esse? Que mistério é esse? Onde a gente passa alguns poucos segundos ali em silêncio, reticências, 3 pontinhos. Mas eu quero assim invocar e provocar em vocês, mesmo até no desenvolvimento de uma cultura que no Brasil falta, da gente ter de fato o diálogo, mas dentro de um contexto de profundidade, honrando o satsang. Ampliando um pouquinho. Então, assim, essa questão de buscar oferecer, né, um espaço para questões é importante, não, é o concreto. Eu posso até ter vergonha. Quem tem vergonha é o ego, né, de contar a minha historinha. Mas não, a tua historinha é só uma ferramenta para a gente pegar e mergulhar profundo naquilo que importa. E o que importa tem a ver com todo mundo. Então, a historinha ela caiu, mas ela foi o ponto de apoio. E a nossa vida é isso. A gente não vale ficar filosofando ou projetando ideias. Não, pega a tua vida, irmão. Sabe? Pega a tua vida, irmã. Chega segunda-feira amanhã e está ali. Você vai acordar e vai começar a semana. E o que tu faz com aquilo? É interessante isso. Dharma é uma palavra muito profunda, que significa um monte de coisas. Mas eu gosto da apresentação da Índia como Sanatana Dharma. A Índia não um país geopolítico, mas a Índia como nação das boas novas, nação da nova era, seja qual o termo que tu queira dar. Porque olha o nome, Sanatana Dharma, Sanatana é eterno, Dharma é aquilo que sustenta, de acordo com essa tradição. Olha que bonito isso. Aquilo que sustenta todo mundo. Olha que lindo. O espaço onde tudo se manifesta. O silêncio onde a palavra ela pode ser expelida. Então, é o que sustenta, é o mistério em nós. É aquilo que observa. No entanto, nascemos dentro de um contexto, e eu não quero entrar aqui num nível de ensinamentos, mas só para esclarecimentos, possibilidades. De novo, não acredita. Temos um contexto de mistério kármico, e karma é causa e efeito. Ou seja, tu está aqui com esse quadro por ações passadas. No entanto, independente desse karma, que inevitavelmente te coloca a viver o que tu tem que viver, o karma é infalível, tu nasce. Mas tu nasce com esse karma que te coloca no contexto onde tu merece, onde tu cabe, porque é aquilo que tu vibra. Gandhi foi para sei lá onde vibra. Então olha o perigo de sair da tua boca um palavrão.
sem querer. Você todo educadinho, mas cheio das gavetas mal resolvidas. Educadinho porque teu pai te educou educadinho, mérito dele, não teu. Então não, olha que forte isso, né? Eu tenho que, como adulto, já consciente, autônomo, me desconstruir todo mundo. Mas interessante, você fala, pô, que coisa, né, bicho? Me desconstruir? Mas você tem que ter alguma coisa construída para se desconstruir. Então a construção imperfeita até agora, ela é necessária. Do contrário, a gente estagnaria. Então, tão bacana isso. As pessoas às vezes, mas o desejo causa o sofrimento. Não. A identificação com o desejo, e assim como o desejo com identificação causa sofrimento, o desejo sem identificação, ele é o salto para você se conscientizar, liberdade. Então, dentro do nosso contexto, é fundamental todo o nosso passado, independente, tudo necessário, e é tudo karma. Mas, nessa vida, é uma frase bacana para lembrar. Quando a gente de fato aceita, e olha aqui o discurso da aceitação de novo, o nosso karma, a gente tem a chance de realizar o nosso dharma. O nosso dharma pessoal, que a tradição chama de swadharma. Porque você, num nível kármico, tem características que não são qualidades, defeitos num nível conceitual. Não, são só características. Por quê? Não existe julgamento. Deus não julga todo mundo. Não tem um certo e errado. Tem você e a consequência dos teus atos. Tem a tua vibe. E aí, tu aparece. Então, características. O problema é que a gente vive num contexto onde a gente julga essas características. E se perde tanto qualidades e defeitos. Abre mão da identificação com tudo isso. Somente características. E essas características, se honradas, se observadas, se respeitadas, elas te conduzem. Porque o Swadharma, o pequeno Dharma, faz parte de um todo maior, grande Dharma, aquilo que sustenta. E sopra você, te acompanha. E não tem como escapar, por mais que tu se engane, do karma. Mas, olha que bonito e importante, do Dharma igual. Não tem como escapar. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, num sentido, vamos dizer assim, mais palpável, é uma vida de dedicação a um aquietamento mental, que é o discurso do sadhana, da prática do yoga, onde você interfere menos. E quando você interfere menos, as tuas características e esse sopro que sopra, porque as características, você é a extensão desse sopro, empurra. E existe uma propriedade individual. E existe uma característica própria, que não pode ser substituída, inclusive. E é por isso que você é particular, único e necessário nesse mundo. Porque não tem como te substituir aqui. O problema é que a gente entra num contexto de comparação, de competição, que a gente se perde inteiro, de projeção. Tipo o teu pai que te cria para tu ser o advogado que ele não foi. Ou o jogador de futebol que ele não foi. E é uma loucura, porque a gente está em cima desse propósito de vida, com todo o cuidado da palavra, dessa missão de vida pessoal que só você nasceu para realizar e fazer. E interferências o tempo todo. Mas mesmo com todo esse drama, não tem como escapar do karma e do dharma, porque são infalíveis. O karma num nível relativo, o dharma num nível absoluto. Não importa quantos empregos, quantos relacionamentos, quantas vidas, para quem, enfim, amplia um pouquinho aqui o espectro, mas vai dar certo. Tu vai chegar aonde você já está. E olha que bonito isso. Aonde você está? No passo a passo de um processo
Se eu estou inteiro no passo a passo do processo, eu já estou saboreando o produto, todo mundo. A recompensa. Porque a recompensa é a inteireza. Momento a momento. Dentro de um fluxo movimento. E por alguma forma a gente foi formatado de uma maneira tal a achar que é lá, não aqui. E os nossos passos aqui, benditos passos, nessa condição de seres humanos imperfeitos, mas antes da imperfeição, a perfeição em mim me manifestou, se manifestou. E uau! Mas será que eu estou com essa compreensão, com essa visão, com essa consciência, com essa verdade que não pode ser dita, que pode ser realizada? Será que eu estou oferecendo espaço na minha vida para acalmar disso e realizar isso? Será que no silêncio em mim, não necessariamente ausência de ruídos, de pensamentos, de sensações, de dúvidas, eu ouço? Not hear, but listen, you know? It's not about hearing, it's about listening. It's not about looking, it's about seeing. E as palavras em português às vezes ficam um pouquinho complicado. Porque a gente fala ouço, escuto igual. Mas no inglês tem. It's not hear. Hear, it's sentidos. Listen, consciousness. Da consciência. A habilidade de listen é consciência. A habilidade de você se desapegar dos sentidos de looking for something. Ficar olhando, correndo atrás. Abre mão. Just to see. Just to see. You know, the seer, the observer, the witness, que permite que tudo isso, karma e dharma, porque eu não preciso ter conhecimento e detalhe técnico para já respirar isso. E sim, irmão, a vida te acompanha. O teu karma te acompanha, mas o teu dharma também. O teu ranço e rastro te acompanha até se libertar dele, porque ele já é passado. E Deus, o agora, o eterno, igual. Where are you? What kind of questions you're asking? Onde é que você está? Que tipo de pergunta? Qual atitude? E que é o prático? Identificado com concordo, não concordo, ou com um pleno? Da própria discordância, além da discordância. Porque, entenda, isso que é satsang, todo mundo. Imagina se eu estou aqui meio que pode crer, concorda, vou convencer. Não, nada. Tudo que eu estou falando aqui, na boa, não vale nada enquanto eu não comprovar na minha experiência direta. Enquanto eu não viver. E é isso a invocação dos santos, dos mestres, todos eles. É tão incrível, é tão lindo de ver isso. Sabe? E da gente ter esse entendimento. Porque aí a gente se aproxima dessa possibilidade tão grandiosa. Jesus, por exemplo. E não Jesus lá depois no céu. E, sabe? Essa visão meio que... não, é realização. Vai além de metafísica, vai além de teosofia, vai além de erudição, de academia, de conceitualização e realização, irmãozinho. Na tua vida, praticando, para de fato tu ser um homem de fé, porque fé é isso, é prática. Mas prática não para chegar em algum lugar, não para se fazer de alguma coisa, mas simplesmente caminho de realização, para compreender isso tudo. Que está aqui, circulando, olha como está, tão perto de cada um, todos nós, de uma maneira ou outra, mas está aqui. Dá para sentir todo mundo o reconhecimento da energia, sabe?
É tão forte isso, a ponto de você talvez, cara, não estou entendendo nada. Mas tu está pleno. E o pleno é que importa. Que mistério é esse, turma? Que mistério é esse? Sabe? Eu comentei hoje com um grupo. Teve duas situações interessantes. Uma é só uma reflexão. A questão, né, de estar com um santo. Por exemplo, pega a Ama. Quando você vai para a Índia, ela está no meio dos indianos. Então existe uma infra muito menos resolvida do que ela no Ocidente. Que, por sinal, eu nunca tive a oportunidade de experimentar. Para quem não conhece, Ama é uma pessoa considerada uma santa, mas ainda viva. Porque na Índia, os santos não têm que morrer para virarem santos. É só ver a obra. E vive uma vida santa. É santo. Simples assim. Pela obra. Por nada além disso. Pela obra. Pela caridade. Você fica naquela coisa de procurar no YouTube se o Sai Baba de fato, enfim, manifestou um ovo de ouro. E aí tem todo um contexto, não, pode crer, não, é magia, ou é circo, é sei lá o quê. Cara, tu não precisa ser um crente, tu não precisa gostar do Sai Baba. De repente ele até meio que te apavora por causa do cabelão e não... Né? Rola uma... Tudo bem, reconheça a tua rejeição, a tua dificuldade, mas vai além. Look, or melhor, see what the man did. Veja o que o homem fez. Está ali, santo, manifestação de Deus, ponto, pela obra. O resto é novelinha, todo mundo. De crente e descrente, ambos condicionados. Enxerga, vê. A Ama, na Índia, ela vive lá com os indianos e os ocidentais, que hoje em dia, grande quantidade, visitam. E ela fala em Malayalam, ela não fala em inglês, né? Em Malayalam. E tem esses encontros com ela, satsang, e aí ela dá ensinamentos, né? Tem os darshans, que ela é conhecida, né? Os abraços, e tem momentos quando tu fica lá, tem os ensinamentos. E ela fala em Malayalam. Eu não entendo Malayalam, mas cara, quando eu estou com ela, eu não queria estar em outro lugar. E parece que existe, parece não, é palpável uma troca, comunicação. Sem nenhum entendimento de palavra. Então, nesse sentido aqui, igual, ou em qualquer curso, palestra, hoje eu estava na igreja, eu fui ali no Mosteiro São Bento, que por sinal eu, enfim, invoco, convido, instigo, sabe, todo mundo aí para a missa das 10 horas. Por causa dos monges, e a igreja é linda, no Largo São Bento, uma maravilhosa. Mas o padre, na minha opinião pessoal, ele não estava tão inspirado no discurso ali, né? Tecnicamente falando. E eu sou, cara, eu sou afiado, eu sou cético, sabe, tem todo um contexto do personagem. Mas, cara, eu vou ficar com isso? Vou embora da missa? Vou ficar com o meu julgamento? Porque é o meu achismo, né? Não, vou optar em me libertar disso tudo. Que bênção, ter alguma coisa para me libertar. E do momento que eu me liberto ali, espaço. E de repente o padre vai falando. E aí os meus pensamentos e reflexões. E aí as imagens, que não são meras imagens, se tornaram ícones. Que são instrumentos para me provocar o salto. Porque é por isso que elas estão ali. Não é imagem para te distrair. É ícone para você enxergar além. E, cara, que missa maravilhosa! Com todo esse contexto, aonde no todo em mim, na liberdade em mim, as peças, todas separadas, inclusive o próprio discurso do padre, tudo juntou. E eu saí de lá pleno, super bem. Aprendi um pouco mais. E mais do que aprender, compreendi um pouco mais das minhas imperfeições ou da perfeição oferecida, não palpável talvez, mas gratuita, aqui.
Uau! Mas aonde é que a gente está vibrando? Aonde é que tu se pega? Aonde é que tu investe? Para quem que tu dá alimento, todo mundo? Pro ego, personagem, eu, meu, menor? Ou pro mistério em você? Para as infinitas possibilidades em você, para a aceitação em você, para o desapego em você, para a compaixão em você, para a fé em você, para Deus em você. E se essa reflexão vem afiada, mais uma vez, corajosa e humilde, plena, sem culpa, sem piração, sem projeção, você está aqui, e continua abrindo. Continua abrindo, porque cada vez mais invasão, nesse espaço que cada vez mais vazio do ego personagem, da identificação, do passado, do condicionamento, da ilusão, do que for, tu oferece. Não confio em mim. Que discurso mais errado do padre. Confio em alguma coisa, no mistério em mim. Me liberto do limite, me liberto do personagem com as suas reflexões, todas erradas, porque de repente a irmãzinha do meu lado aqui, cara, que missa, que padre, mas estava eu lá, uma interferência, outra interferência, seja eu resistindo, ou a irmã se iludindo, se apegando, é tudo igual a todo mundo, forma, não, é o que está além, é o que está além do além. Gate, para sam, gate, bodhi, swaha.